mais de 4 milhões e meio para o meio passe. Por causa da burocracia da prefeitura em liberar o meio passe para os estudantes, esse ano está voltando 3,8 milhões de volta para o Tesouro Municipal. E a proposta da prefeitura não é modificar o meio de garantir o meio passe em Belo Horizonte. Hoje se demora cerca de 90 dias para receber o cartão. Em Belo Horizonte não existe um estudante de ensino fundamental com acesso ao meio passe e tem que pagar para poder ter acesso à escola. O estudante universitário em Belo Horizonte não tem nenhum estudante universitário com meio passe. Só que em São Paulo, aqui em Belo Horizonte se tem só 7 mil estudantes com meio passe, em São Paulo o meio passe atende mais de 1 milhão de estudantes. E Belo Horizonte não é diferente de São Paulo. A grande diferença é que o seu Márcio Lacerda não faz política, não trabalha para a população pobre, mas sim governa para os ricos da cidade. Cadê, seu Lacerda? Você falou do meio passe na sua campanha, cadê o meio passe? Falou das obras, cadê as obras? A Santos Dumont, já foi parada as obras da Santos Dumont. Esse ano teve outra enchente, várias casas foram inundadas e famílias perderam o que tinha. Em vez de você falar, em Belo Horizonte realmente não precisa de babá, não precisa de babá, não precisa do Márcio Lacerda, não precisa da máfia do transporte coletivo. E nós da AMSBH reafirmamos o nosso compromisso para que esse ano, se tiver aumento, dia 29 de dezembro, vamos estar organizando um pulão nas linhas de ônibus, um pulão coletivo. Você que é trabalhador, que é contra essa política da prefeitura, é contra o aumento da passagem, se no dia 29 de dezembro a passagem aumentar, dê um pulão da catraca. Mostre sua indignação contra essa política de governar somente para ricos em Belo Horizonte. Gente, eles não chamam. Falando mais sobre o nosso prefeito, é importante lembrar que nesse ano foi soltado o escândalo aí da rua que ele deu pro Marcos Valério. Esse prefeito tem a mão suja lá no mensalão e ele foi eleito enganando a população, falando que era o prefeito das obras, e aí tá as obras todas paradas, que era o prefeito da população carente que tinha dado casa lá na Vila São José, mas era o mesmo prefeito que esse ano mandou desocupar e deu ordem de despejo para várias famílias de Belo Horizonte. Esse mesmo prefeito que se diz um belo gestor, é um belo gestor somente para os ricos. E nós não vamos esquecer, gente, Eike Batista, o cara mais rico do Brasil, destinou muito dinheiro para a campanha do seu Márcio Lacerda. Agora, por que o Eike Batista foi financiar a campanha do Márcio Lacerda? Para fazer a mesma coisa que acontece com a máfia do transporte coletivo aqui em Belo Horizonte, para depois cobrar o ônibus. E isso quem paga é os trabalhadores. Você que está passando a Praça 7, pegue o nosso manifesto contra o aumento das passagens. E esse ano vai ser diferente. Se ano passado a passagem aumentou sem nenhuma justificativa, o Márcio Lacerda vai ter que rebolar e essa passagem não vai aumentar. É isso o nosso recado. Vou chamar aqui para falar o representante do Estadual Central. O Estadual Central, que é uma escola muito importante, que foi fundamental na aprovação do meio passe aqui em Belo Horizonte. Vamos chamar aqui a Lohane, que é estudante do Estadual Central e é secretária-geral da AMSBH, para falar sobre o Márcio Lacerda, sobre esse aumento, sobre a questão do meio passe aqui em Belo Horizonte. Vem cá, Lohane, não precisa ter vergonha,
prefeitura. Boa tarde, galera que está passando na Praça 7. Meu nome é Lohane, eu estudo no Estadual Central e eu venho hoje aqui juntamente com a UniSBH para poder denunciar as práticas do nosso prefeito. O que acontece? Em Belo Horizonte nós temos mais de 94 mil estudantes e apenas 7 mil desses estudantes que têm acesso ao meio passe. Isso é um absurdo, porque o meio passe é lei e todos os estudantes devem ter um meio passe. Então nós estamos aqui repudiando essa ação e pedindo que o nosso querido prefeito mude a sua postura e que invista em educação e principalmente no meio passe, que é um direito nosso. Nós estamos aqui também repudiando esse aumento das passagens que vai para R$ 2,80. A passagem já é um roubo sendo R$ 2,65 e para R$ 2,80 vai prejudicar muito você trabalhador que está passando aqui agora, que está vindo do seu trabalho, para você ver que no final do ano, dia 29, aí nós vamos ter mais um aumento, R$ 2,80. E agora eu vou passar a palavra. Vou passar a palavra aqui para a Bia, estudante do Cefet. Atenção, a população de Belo Horizonte que está passando aqui na Praça 7, a UniSBH e os estudantes de Belo Horizonte vêm denunciar o aumento das passagens marcado para o dia 29 de dezembro. A partir do dia 29, a passagem do transporte público de Belo Horizonte passará a custar R$ 2,80. E a gente está aqui para poder perguntar se algum trabalhador, algum estudante que passa aqui na Praça 7, assim como o Márcio Lacerda, é a favor desse aumento. Porque a gente sabe que a máfia do transporte público deu milhões de reais para a campanha do Márcio Lacerda. E em troca disso, ele anuncia um aumento de passagem para R$ 2,80 no final do ano. Ano passado era R$ 2,45, teve um aumento para R$ 2,65 e depois para R$ 2,80 que está marcado para o dia 29. Então a gente vem dar um recado aqui e perguntar para a população se vocês são a favor desse aumento de passagem, desse prefeito oportunista que se elegeu enganando os trabalhadores de Belo Horizonte, dizendo que era o prefeito das obras, o prefeito das construções, mas na prática ele é o prefeito de aumento de passagem, ele é o prefeito da exploração dos trabalhadores e do estudante. Eu sou estudante do Cefet, para poder ir para a escola eu tenho que pagar a passagem e várias vezes estudantes da minha escola já deixaram de ir para a escola porque não tinha R$ 2,65 para poder pagar a passagem do transporte. E em resposta disso, para garantir o direito constitucional de ir e vir, de ter acesso à educação, o prefeito dá como resposta o aumento de R$ 2,80 da passagem. A gente quer saber quem que está passando aqui que é trabalhador real, que pega o ônibus todo dia, que ainda é obrigado a ouvir o prefeito dizer que a gente pega o ônibus lotado porque não tem paciência de esperar o próximo. Isso demonstra que o Márcio Lacerda é o prefeito fora da realidade. É o prefeito que nunca pegou ônibus depois de sair do serviço, de uma jornada de 8 horas de trabalho, cansado, doido para chegar em casa e ter o transporte cheio e ter que esperar o terceiro, quarto, quinto ônibus chegar. Então a gente vem denunciar esse aumento para R$ 2,80 do transporte público de Belo Horizonte. O prefeito Márcio Lacerda, que se elegeu fruto de financiamento da máfia do transporte público de Belo Horizonte, para poder pagar esse financiamento de milhões, vem anunciar no dia 29 de dezembro o aumento de R$ 2,80 do transporte público. E nós estudantes, nós da UniSBH, que é a entidade de movimento estudantil que organiza os estudantes de Belo Horizonte, estamos aqui nesse ato político público hoje para poder dizer que nós não vamos aceitar o aumento de R$ 2,80 no dia 29 de dezembro. A gente acha que o prefeito de Belo Horizonte, que o transporte público deveria ser público, só para poder pagar os gastos que ele tem, e o prefeito não defende isso não. O prefeito defende que o transporte público dê lucros de milhões e milhões, apenas 5 famílias de Belo Horizonte que detêm todo esse lucro do transporte público que a gente paga todos os dias. E aí nesse sentido a gente está aqui com o microfone aberto para toda a população que, assim como nós da UniSBH, não aceitamos esse aumento do transporte público e gritamos fora Lacerda, fora esse prefeito que explora o povo, que explora os estudantes. Eu queria chamar aqui o Elcio, que vai falar também.